Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho a Bíblia? Ok, então vamos continuar no Evangelho de Marcos, agora no capítulo 5. Após Jesus ter tido aquela batalha com o mar, com o vento, né? Que realmente nós percebemos que foi uma força espiritual, né, maligna, tentando impedir Jesus de chegar em Gadara, né? Certo? Gadara era uma cidade pertencente a Decápolis, as 10 cidades do outro lado do Jordão, ok? E o que acontece? Nessa cidade eles eram prósperos, eram muito ricos, e a cultura e o comércio, a economia deles era baseada na criação de porcos, ok? Que são animais que a gente sabe, são animais que são imundos para o judeu. Alguns até mais rígidos, nem o nome do porco pronuncia, ok? Então nós vamos continuar aqui do capítulo 5, vamos ler até o capítulo 20, beleza? Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gadarenos. Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito mau saiu do cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Ok? Então vamos parar um pouquinho aqui. Jesus desceu do barco assim que ele já tinha repreendido a tempestade, passado aquela batalha espiritual com o tempo mesmo, né, com forças espirituais que estavam operantes ali naquela região, no mar. Esse gadareno, né, era um endemoniado, era um possuído por demônios, né, e ele vai ao encontro de Jesus. Só que aqui eles fazem a Bíblia relata um pouco como ele era. Né? Ninguém conseguia amarrá-lo, ele era louco, ele andava nu, algumas Bíblias falam que ele andava peladão mesmo lá, certo? Logo na entrada da cidade. E veja que existiam túmulos na entrada da cidade. Assim, chegava na cidade, você dava de cara com escavações na montanha, nas montanhas ao redor ali, certo? Onde haviam os túmulos. Os túmulos eram escavados na rocha, não eram cavados no chão como é hoje, tá? E ele andava por ali. Ele andava, como é que ele andava? Ele andava vagando entre os montes, certo? Pelos túmulos, gritando e se ferindo com pedras. Ele se cortava com as pedras, olha só. Ele se cortava com as pedras. E o que é se cortar com pedras? Se a gente for lembrar um pouquinho de Abraão, se for um pouquinho mais curioso, a gente vai lá no tempo de Abraão. Abraão possuía uma faca de pedra, certo? Para fazer circuncisão, né? do seu povo, ok? E circuncidar os da sua casa, os seus escravos, todos os machos da família. Beleza? E aqui ele se cortava com pedras, fazendo pactos de sangue com os demônios. Então ele atraía os demônios e fazia pacto com os demônios. Por isso o nome dele, nós vamos aprender daqui a pouco, é Legião. Certo? Ele tinha em torno de 2.000 demônios no seu corpo. Certo? Vamos para frente. Dia e noite ele vagava entre os túmulos. Ok. Jesus, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu e caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: O que há entre mim e ti, Jesus, filho do Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito: Espírito maligno, saia deste homem. Espírito maligno. Não falou espíritos malignos, falou espírito maligno. E eram milhares, né, ali dentro do homem. Então, Jesus perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Aquela região era uma região consagrada a demônios. Existem locais que são locais espirituais. Ali era um local que foi consagrado a demônios.
exatamente até pela criação de porcos, desse tipo de animais. Haviam judeus ali, haviam gregos, haviam egípcios, havia todo tipo de pessoas desse lado. E pessoas muito ricas, era uma economia rica desse lado da Gadara, certo? Era uma cidade economicamente próspera e vivia, a base realmente da economia eram os porcos, era a criação de porcos. Tanto é que gadareno significa pastor, certo? Pastor de animais do campo, animais de corte. E aqui ficou gadarenos, né? Criadores de porcos, pastores de porcos. Olha só, pastor de porcos. Coisa interessante isso. Vamos para frente. Havia ali perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. Os espíritos maus suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Esses espíritos imundos não queriam sair do local. Eles queriam ficar junto com os porcos, queriam ficar ali, porque já era o ambiente deles. Se eles saem dali, para onde eles iriam, né? A palavra de Deus fala que um espírito, quando sai de uma pessoa, ele vai para lugares secos, desertos, e não encontra lugar, guarida para ele, ele retorna. E se ele vê a casa limpa, a casa desprotegida, ele vai com ele e traz mais 7. E a situação desse homem, né, dessa pessoa, é 7 vezes pior quando ele voltar com os 7 demônios. Ok? Vamos para frente. Os espíritos maus... Jesus deixou, e os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar e se afogou. Paremos aqui um pouquinho. O que acontece agora? Jesus, ele acabou com a economia da cidade, baseada nos porcos. Morreram todos os porcos. E a fama de que o porco estava endemoniado, todas as outras manadas de porcos, o que ia acontecer? Ninguém ia consumir. Ah, essa carne aí até o demônio come, até o demônio, você pode estar endemoniada. Então vocês vejam o prejuízo que Jesus trouxe para a economia, para salvar uma pessoa. Por isso que nós, você, eu valemos mais que o mundo inteiro, que a economia mundial toda, que a economia inteira dessa cidade, dessa nação, desse estado. Tá ok? Vamos para frente. E os homens que guardavam os porcos, os gadarenos, né, que eram os pastores desses porcos, saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no perfeito juízo. E ele que antes estava possuído pela legião. E ficaram com muito medo de Jesus. Os que tinham presenciado o fato explicaram para as pessoas o que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. Veja só, terminando aqui. Então começaram a suplicar a Jesus que fosse embora da região deles, de Gadara. Veja só, o testemunho de que Jesus fez foi contado por pessoas descrentes. Pessoas que não criam em Jesus Cristo. Você veja que o testemunho de Jesus por pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem, a palavra não tem poder. Inclusive, ela tem o efeito contrário. As pessoas rejeitaram Jesus aqui. Por isso que a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Né? Se fosse uma faca aqui, uma pontinha, vamos dizer uma ponta aqui assim, cortava para cá e cortava para lá. Podia separar para qualquer lado, tanto para bem quanto para mal. É isso que ele está dizendo, ok? Aqui ele está falando, que nós estamos entendendo, que dá para entender aqui. E começaram a suplicar a Jesus: por favor, vá embora. Você está acabando com a gente, está acabando com o dinheiro. As pessoas que são dinheiristas, que são gananciosas, nossa, perdemos tudo, vai acabar a economia. Os ricos, até mesmo, né, aquelas pessoas mais abastadas, falam assim: manda esse cara embora, se livrem de Jesus. Percebe? Se livrem de Jesus. Beleza? Pessoal, beleza nada, né? Mas enfim, é o que está a história contando aqui. Vamos continuando. Enquanto Jesus entrava de novo no barco, o homem que tinha sido endemoniado implorou, pedindo que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não deixou. E, em troca, lhe disse: vá para casa, para junto dos seus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você. Então o homem foi embora e começou a pregar pela Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Veja só,
Agora sim, Jesus parecia que estava sendo enxotado da cidade, expulso da cidade. Ele saiu e o que aconteceu? Aquele que ele tinha feito o bem, aquele que realmente tinha sido liberto, o verdadeiro testemunha verdadeira de Cristo, ali pediu para ir. Deixa eu ir com o Senhor, não quero mais ficar nessa cidade, as pessoas são desse jeito mesmo. E Jesus fala assim, não, volte e conte. Então o que parecia totalmente perdido, querido, olha só, estava perdido, a cidade estava amaldiçoada, não era assim? Jesus ia bater o pó dos pés da sandália dele lá e a cidade ia ser destruída, entregue, né? Mas não, Jesus fala assim, volte lá e fale. E esse verdadeiro... essa verdadeira testemunha viva do que foi feito através da vida dele, ele foi contando pela Decápolis, que são pelas 10 cidades, não apenas só por Gadara, e contou tudo. E as pessoas ficaram admiradas com o que Jesus havia feito e davam glória a Deus. É isso, querido. Então, é assim, se você for fazer uma matemática rápida aí, mais ou menos 2.000 porcos aí, que seja aí R$10 o quilo, um porco, 200 quilos. 2.000 porcos dá 4.000 quilos, 4.000 quilos a R$10 que seja aí, quanto seria? Um prejuízo enorme. Fora o pessoal que ia dizer assim, não, eu não vou comer carne de porco mais. Isso aí é coisa do diabo. Calculou? Entendeu? A economia estava prejudicada naquela hora. E a derrubada começou da cidade ali. Beleza? E o povo começou a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.